São 7 horas da manhã, 1º de janeiro de 2026. Estou aqui, depois de ter tirado uma noite abençoada com a minha família, graças a Deus. Fui deitar por volta de 1h30 da manhã, dormi super bem, poucos horários, mas sabe aquele sono que você deita com a tua mente despreocupada, com a tua mente descansada, e quando você acorda na graça. E é nesse ponto que eu quero chegar. O que é a graça? O que é a lei? Qual que é mais forte no ser humano? E hoje você vai entender. O que se torna mais forte? O que faz o ser humano entender o que é mais forte? O que representa diante do trono de Deus? É a lei de Deus ou a graça de Deus? E outros assuntos aí que eu vou entrar em questão aqui. Espero que você fique até o fim desse vídeo, pois é um vídeo de início de ano, para você tomar uma posição agora, se quiser. Pelas tuas forças tu não vai conseguir, mas se você crê, e Jesus diz: aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Isso está em São João, no livro de São João, capítulo 11 em diante, que Jesus fala para Maria, que está preocupada, triste, abalada com a morte do seu irmão Lázaro. Irmão Lázaro esse, muito amigo de Jesus, ou como você preferir, Jesus muito amigo de Lázaro. Bom, qual é o assunto que eu quero começar? A lei de Deus, ela é causada, ela é exposta da seguinte maneira: a lei nos faz ver o adultério, conhecer o adultério, olhar para o adultério e conhecer o pecado ali. Essa é a lei de Deus. Cometer o adultério. Adultério esse, qualquer tipo de adultério. Temos que lembrar que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. O templo do Espírito Santo é o nosso corpo, é a nossa mente. Quando nós estamos com a mente transformada por Cristo, nós começamos a entender que a graça, ela transforma, a graça transforma a mente de um cristão. Lembre-se que tem o evangélico, o crente e o cristão. O evangélico é aquele que anuncia as boas novas de Cristo, porém nem sempre pratica. O crente, resumindo, até o diabo é crente, que ele crê que o fim dele está próximo e ele será condenado para sempre, e por isso ele luta contra a minha alma e contra a tua alma. E o cristão é aquele que se renova a cada dia, buscando a presença do Espírito Santo para que ele continue fazendo morada dentro de nós, renunciando coisas de nossa vida e tratando o nosso corpo como templo do Espírito Santo. Isso que é importante tu saber, que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, não é as paredes das sinagogas. Muitos estão preocupados em pintar as paredes da sinagoga, mas despreocupado com pessoas, com o templo do Espírito Santo. Eu sou o templo do Espírito Santo.
Você é o templo do Espírito Santo. Bom, se nós somos o templo do Espírito Santo, nós temos que entender que a graça, ela é mais forte que a lei de Deus. A graça de Deus é mais forte que a própria lei. A lei de Deus é que se tu cometesse o adultério, tu estaria pecando. Por isso que muitos naquele tempo, na antiga aliança, eles davam oferta de sangue do primeiro animal, bem malhado. Muitos davam a cada dia, ofereciam, para Deus uma oferta de sangue de um animal por conta dos pecados. Mas esse pecado ele nunca diminuía, nunca passava. Cada vez que eles pecavam, eles iam lá e ofertavam um animal. Muitos também faziam de ano em ano, porque naquela época Deus se apresentava para o profeta, para aquele homem que buscava a sua presença, uma vez por ano. E os fiéis levavam para este homem um animal, um bezerro, um carneiro, algo para dar em sacrifício, oferecer a Deus na antiga aliança por conta dos pecados. Muitos eram uma vez por ano, outros era de manhã ou à tarde. Imagina se fosse assim. Como que seria nós? Nós ia viver desolado, nós ia viver sem Deus, porque muitos não têm nada para ofertar para Deus, não tem nenhum rebanho para ofertar para Deus. E por que Deus, Ele mesmo, oferece o sacrifício? Deus da glória, Deus dos deuses, Ele mesmo oferece o sacrifício do sangue por seu filho, seu único filho, Cristo Jesus, na cruz do Calvário, por mim e por você. E no terceiro dia ele ressuscita. E agora ele está, o Senhor Jesus Cristo, à direita do trono do Pai, intercedendo por mim e por você. E o seu Espírito, o mesmo Espírito que estava com Cristo, está conosco hoje, à nossa direita. Basta nós permitir que Ele faça morada dentro de nós. Assim, como diz a palavra do Senhor, aonde o pecado entra, a graça aumenta. Para você entender melhor, o pecado, Jesus Cristo diz que o adultério, você não precisa nem cometer o adultério. Só de pensar em adulterar, nós já adulteremos. Então a graça é mais poderosa para aquele que nele crê, ainda que morra, viverá em Cristo Jesus. Então, só de pensar em pecar, eu já pequei. Só de pensar em adulterar, eu já adulterei. Porque Deus, Ele deu o seu único filho como sacrifício na cruz do Calvário. O sangue do Cordeiro, Ele cuida o seu sacrifício. Naquele tempo, na antiga aliança, o sacerdote cuidava do carneiro, do boi, da oferta dada ali pelos fiéis por conta dos pecados. O sacerdote. Isso eles não te ensinam. Isso é profundo. Hoje é Deus que cuida do seu sacrifício.
Deus deu o seu único filho como sacrifício por nós. E Ele cuida do sacrifício. Ele cuida de mim, Ele cuida de ti. Então a importância de crer nisso pela fé. A fé, ela é importante praticar. A fé é aquilo que desejamos ter sem ver, convictos de que já temos. Na carta de Hebreus tem uma galeria de homens de fé. No capítulo 11, uma galeria de homens, profetas que viveram pela fé. A importância de ler Bíblia, para que você não seja enganado, achando muitas vezes que Deus habita em templos feitos por mãos humanas, mas nós somos o templo do Espírito Santo. Muitos pensam que, bom, eu vou praticar o pecado, aí a graça é mais forte. Cada vez que eu pecar, a graça aumenta em mim. Não te engana, porque Jesus diz que se adulterar, cometer o adultério, está pecando. Mas ainda ele acrescenta que só de pensar em adulterar, você já adulterou. Então só de pensar em cometer o erro, nós já estamos errando. Por isso que somos todos pecadores. Você tem que tomar posse da promessa de Deus. Você é uma promessa. Deus te escolheu. Deus fez você sair do ventre da tua mãe com uma promessa já entregue nas tuas mãos. Muitos não te ensinam isso, não falam isso para ti. Por isso a importância de entender tudo que eu falei agora. Vou deixar esse versículo bíblico aqui, que está aqui, em São João, capítulo 11. Vou começar no verso 20 em diante. A morte de Lázaro. Você já deve ter ouvido por aí esse texto. Lázaro morreu. Marta e Maria choravam muito e muitos que estavam com ela também choravam pela morte de Lázaro. Jesus foi comunicado. Ele estava apenas, o Senhor Jesus Cristo estava apenas 2,7 km do local da morte de Lázaro. Isso que eu vou te falar é mais profundo do que você pensa. Mas Cristo Jesus, ele levou 4 dias para chegar. 4 dias para chegar até o sepulcro de Lázaro. Podendo chegar em um dia, em 4 horas. Só estava 2,5 km. Menos até de 4 horas. 3 horas. O Senhor Jesus podia chegar no túmulo de Lázaro. Chegando lá, depois de 4 dias, no local onde o Senhor Jesus Cristo e os seus discípulos podia chegar em 3, 4 horas, ele leva 4 dias. Esse texto nos ensina muita coisa, mas vou deixar algumas coisas aqui para você refletir. Muitas das vezes nós achamos que não tem mais solução, não tem mais volta, o cenário já é de morte. Mas quando Cristo Jesus entra na tua vida, assim como ele entrou na minha vida, ele vem trazendo vida. Pode demorar, pode levar 1 ano, 2 anos, 12 anos, quantos anos for. Mas quando você entra em oração por a causa impossível, Deus é fiel. Mesmo que sejamos infiéis, ele se permanece fiel, pois não pode negar a si mesmo. Deus
envia o seu sacrifício e cuida e deixa que o Espírito Santo traz vida para mim e para você. Quando o Senhor Jesus Cristo chegou, ele viu Marta chorando, Maria chorando e o pessoal chorando que estava com ela pela morte de Lázaro. Mas Cristo, ele chorou. A palavra diz que Cristo chorou, mas ele não chorou, porque Lázaro estava morto. Cristo chorou porque ele viu Maria e Marta e o pessoal que estava com elas perto do túmulo chorando pela morte de Lázaro. O que você sente, Jesus está sentindo. Se você chora, Jesus está chorando. Se você está alegre, Jesus está alegre. Se você está triste, Jesus está triste. Então, você é o templo do Espírito Santo. Toma posse dessa palavra e tenha uma posição na tua vida. Porque a palavra diz, ainda, o Senhor Jesus deixa bem escrito aqui, ainda que morra, aquele que crê em mim viverá. Se tu é um homem de fé, uma mulher de fé e crê no Senhor, tu vai viver. A tua família vai viver. E a palavra se confirma. E você vai ver a glória de Deus na tua vida. Porque tu e a tua família servirão ao Senhor. Não dentro das sinagogas, mas no lar, na mesa. Deus te abençoe em todas as áreas da tua vida. Deus é fiel.